Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Queria pedir para que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. A palavra do Senhor diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu, Paulo, o exorto Timóteo solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, Timóteo, primeira igreja batista em Aracruz, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o ministério do Senhor. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai, a palavra é tua, a igreja pertence ao Senhor, as ovelhas são tuas, nós aqui só somos instrumentos nas tuas mãos. Então faz essa noite, na medida exata que o Senhor quer derramar sobre nós, que não haja nenhum impedimento nos nossos corações, para um mover extraordinário do Senhor nessa noite, nesse lugar, que já aconteceu quando nós saímos da nossa casa, com o intuito de, como igreja, adorarmos juntos o teu santo nome, e é no nome de Jesus que nós oramos, e a igreja diz, amém. Sabe, essa é uma carta que a gente precisa ler muitas vezes com sangue sendo visto por trás dessas letras. Esta é a última e uma das 3 cartas pastorais do apóstolo Paulo, junto ali a carta que ele envia ao seu filho Tito também. A primeira carta a esse jovem pastor Timóteo, que era um filho na fé do apóstolo Paulo, um jovem que provavelmente havia se convertido enquanto Paulo estava pregando em sua primeira viagem missionária ali em Listra. Timóteo, nesse momento em que recebe essa carta, ele pastoreava uma igreja em Éfeso. Mas quando nós vamos ler essa carta de Timóteo, tanto a primeira como a segunda Timóteo, nós vamos ver que por trás desse texto, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, ele está preso, mas agora numa prisão domiciliar, de uma certa forma ainda com algumas regalias. Mas nessa segunda carta, como eu falei, existem algumas gotas de sangue que caem ali por trás dessa carta, porque Paulo agora, ele está literalmente esperando a sua morte chegar, no pior dos cenários, de qualquer prisão que qualquer um de nós possa imaginar. Paulo, nesse cenário, Paulo é indiciado como alguém que havia colocado fogo em Roma. Nero era alguém muito brutal e não poupou a vida de Paulo. E Paulo, sem dúvida nenhuma, ele causava algo, de uma certa forma, que não era muito agradável àqueles que habitavam ali, que ainda não haviam se convertido ao cristianismo. Então, obviamente que Paulo era alguém muito desejado pelos romanos. E essa palavra é muito clara e de repente você pode pensar assim, poxa Lucas, mas o que tem a ver essa carta comigo? E eu não sou pastor, eu não sou líder aqui na igreja, eu de repente sou só um visitante, mas eu quero garantir algo para você. Toda a palavra do Senhor é divinamente inspirada para trazer ao nosso coração exatamente aquilo que Ele quer fazer. Você crê nisso? Então essa carta, ela tem tudo a ver conosco aqui como igreja. E eu quero levantar contigo aqui alguns aspectos interessantes a respeito dessa carta. O primeiro aspecto importante dessa carta, logo no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele é muito enfático quando ele diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu, Paulo, exorto a você, Timóteo, solenemente. O primeiro aspecto que eu aprendo nesse texto é que, crendo você ou não, um dia o que nós cantamos aqui, ele vai voltar.
Um dia o que nós cantamos aqui, que ele vai voltar, vai acontecer. Um dia a Bíblia diz na Apocalipse, como eu ministrei aqui, ele vai descer entre as nuvens com poder e grande glória. Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo está deixando bem certo para Timóteo: Timóteo, meu filho, Jesus vai voltar, aquele que há de julgar os vivos e os mortos. Paulo começa com essa certeza para fortalecer o que Timóteo estava vivendo no ministério e o que ele ainda iria enfrentar por amor a Jesus e amor à igreja. Mas da mesma forma, queridos, essa palavra, ela alcança os nossos corações nessa noite. Jesus um dia ele vai voltar. Jesus vai voltar. Eu acho que você não entendeu. Jesus vai voltar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele está vindo e ele vem nos buscar. A volta de Jesus não é temida por nós que somos cristãos. Para nós a volta de Jesus, ela é desejada. Nós estamos ansiando isso. Jesus ele vai voltar. Paulo está dizendo: Timóteo, ei, José, Maria, Eduardo, ei, você que está aí, Jesus ele vai voltar. É uma certeza das Escrituras. Paulo está dizendo: eu estou escrevendo isso na presença daquele que vai voltar, e é por conta dessa garantia, Timóteo, que eu vou começar a dar para você as instruções finais a respeito do reino de Deus. Sabe aquela geração de cristãos, de primeiros cristãos ali se convertendo ao cristianismo? Eles já aguardavam de forma ali ardente a volta de Jesus, porque eles tinham ouvido ali dos pais da igreja: olha, aquele que ascendeu aos céus, ele disse: eu voltarei para buscar a minha igreja. A volta de Jesus, ela precisa ser falada, anunciada, porque tem pessoas que estão caminhando por aí como se Jesus não fosse voltar. Tem pessoas que estão simplesmente vivendo as suas vidas, não deixa a vida me levar. Mas não, Deus tem um propósito para você, para que no dia que Ele voltar, você esteja preparado para a volta dEle. Mas a pergunta que vem aos nossos corações, diante desse texto de Paulo a Timóteo é: se Jesus voltar agora, se as trombetas tocarem agora, se o cavalo branco aparecer no céu e ele voltar agora, a pergunta que fica para mim e para você é: como está a sua vida diante dele? Ah, Jesus, eu até te aceitei, sabe? Era legal vir na igreja, as pessoas aqui não falam palavrão, não usam bebida alcoólica, o ambiente é muito agradável, eu gosto. Eu até tocava no louvor, sabe assim, mas eu não quis me comprometer muito não, porque eu tinha muita coisa para fazer lá fora. Eu precisava ser um cara muito rico, uma pessoa muito próspera. Eu precisava assim dedicar o meu tempo exclusivamente ao meu trabalho. Ah, Jesus, eu não consegui vir agora não, sabe por quê? Porque assim, está chovendo, sabe? Então hoje eu não posso ir na igreja porque está chovendo, e se eu pegar o carro, vai sujar o carro. Eu lavei ontem o carro. Nós temos desculpas o suficiente para não nos comprometermos com a obra do Senhor. Mas a pergunta que fica para você e para mim é: como está o seu coração e como estará quando Ele voltar? Ou você falaria: ah, Jesus, que bênção que o Senhor voltou, eu entreguei a minha vida por amor a Ti, a minha família é sua, os meus bens são seus, o meu emprego pertence ao Senhor. Sabe, Jesus, obrigado, porque eu entendi que eu sou mordomo de tudo aquilo que o Senhor me permitiu ter. Ah, Jesus, eu gastei a minha vida inteira por amor ao Senhor. Eu amei a obra, eu amei a igreja. Ah, Jesus, que bom. Ah, eu vou morar na eternidade contigo agora, aleluia. Eu já vivi uma parte dela aqui na terra, mas agora eu vou viver com o Senhor nos céus. É isso que você vai dizer, querido? O segundo aspecto que eu aprendo nesse texto, nessa carta de Paulo a Timóteo, está no versículo 2. E nesse texto aqui eu entendo que eu e você, nós precisamos estar preparados. No verso 2, então, Paulo começa a falar de uma lista de 5 missões que o Timóteo deveria colocar em prática, e que nós precisamos também.
A primeira missão que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, ele fala: Timóteo, meu filho, pregue a palavra. Eu creio, sabe, esses dias eu estava comentando com alguém, que nós, a minha geração, ainda está entre gerações que são muito distantes de comunicação uma da outra. Ainda nós temos pessoas de 90, por vezes eu atendo pessoas de 90 anos, 90 e poucos anos no consultório. E vemos também uma outra geração, uma geração completamente nova. Vemos uma geração em que ir para a igreja era uma grande alegria e prazer. Estar no domingo pela manhã sentado numa escola bíblica dominical era ali uma alegria muito grande. E uma geração tão distante dessa, vivendo dentro da mesma geração, que se alimenta de cortes feitos por rios no Instagram. Pessoas que se alimentam doutrinariamente de pastores que nunca viram, nem sabem do caráter, não sabem da vida, não sabem quem são, não sabem para onde vão, não sabem se pastoreia, mas ele postou algo interessante. Aí você vai e compartilha, porque aquilo se torna uma verdade na sua vida. Pessoas que viveram numa geração em que iam servir a Jesus com alegria. Salmo 100, serviam o Senhor com alegria. Iam para as praças, carregavam caixa de som nas costas, como foi a história dessa igreja, quando alguns irmãos trouxeram um órgão nas costas de uma outra cidade para celebrar o aniversário da igreja. Ao mesmo tempo, uma geração que chega hoje e fala: hoje eu não quero ministrar, hoje eu não quero tocar, hoje eu não quero cantar, porque eu não estou, sabe, aquela pessoa ali, não, cheio de milindres, não. Pessoas que falam: não, eu até assim gosto de pregar, mas o que vão falar de mim no meu trabalho se eu anunciar o reino de Deus? O que vão falar? Eu posso até perder o emprego. Outros que deram a própria vida por amor a Jesus. Alguns dizem assim, sabe, olha, tem uma frase muito bonita que eu gosto muito: pregue a palavra e se possível for, use as palavras. Querida, essa frase, ela é em termos verdadeira, porque o apóstolo Paulo também diz aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não é só um privilégio receber a graça e a salvação de Jesus, mas é um dever nosso também transmiti-la a outras gerações. Mas a segunda missão que o apóstolo Paulo então dá a Timóteo nessa carta, ele fala: Timóteo, pregue, mas também esteja preparado a tempo e fora de tempo. Paulo não estava esperando o cenário mais adequado para poder escrever uma carta. Olha, quando eu sair da prisão e eu parar de ser humilhado aqui, eu voltar para a liberdade, eu vou escrever uma carta para meu filho Timóteo, para Tito e para as outras igrejas, quando ele escreveu enquanto estava preso. Paulo aproveitou cada segundo da sua vida por amor a Jesus. Paulo pregou porque amava a Cristo. Paulo não conseguia não enxergar oportunidades para anunciar o Evangelho. Foi assim quando ele estava preso. Você vai ler em Atos, quando Paulo está preso, ele prega até para o carcereiro, amigo. Paulo, em todos os momentos, ele viu uma oportunidade de anunciar aquele que tinha transformado a sua história. Sabe de algo que eu falei com a minha esposa esses dias? Eu falei: eu vou gravar um vídeo desse. Eu falei: olha, tem pessoas que parece que só vão exercer a missão que Deus deu em Mateus 28, 19, quando tem um microfone na mão, um holofote, um púlpito para poder aparecer. Jesus te chama para ser um propagador do reino dele exatamente onde você está. E muitas vezes onde você está não é uma plataforma, não tem luzes para você, não tem um microfone na sua mão, porque nós não dependemos disso aqui para anunciar o reino de Jesus. Eu vou dizer algo para você: se você depende de um púlpito para anunciar Jesus, eu oro nessa noite para que você seja liberto dessa religiosidade. A função de anunciar o reino de Deus, a função de povoar o céu é nossa, é da igreja. E que privilégio para nós, irmãos, nós anunciarmos a graça de Jesus. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, a Bíblia diz: de graça recebei e de graça dai.
Recebi de graça o Evangelho, Ele morreu por mim, eu quero dar de graça isso para as pessoas também. Há pessoas à sua volta, sabe disso? Presta muita atenção aqui. Existem muitas pessoas à sua volta que estão indo a passos largos para o inferno. Pessoas que Deus permitiu que você se comunicasse, conectasse com elas, mas que estão vivendo uma vida completamente distante de Jesus. E um dia pode ser que você se apresente diante de Deus, e Deus vai falar contigo assim: ei, e aquele seu vizinho que eu coloquei lá, para que você fosse lá e falasse de mim, e a família dele fosse transformada? E aquele seu colega de trabalho, que se você anunciasse a minha palavra, aquele casamento não teria se destruído como aconteceu? Eu creio, sabe, irmãos, que um dia, Jesus, nós vamos prestar contas a Ele daquilo que nós fizemos aqui. Para a glória de Deus, eu tenho a oportunidade, junto da minha família, de abrir a nossa casa há 12 anos, que nós lideramos célula, sabe, pastor? 12 anos, para a glória de Deus. E lá na nossa casa, simplesmente porque nós abrimos a nossa porta, nós testemunhamos milagres, curas, casamentos restaurados, gente voltando para Jesus, sabe, gente sendo impactada pelo poder de Deus, líderes saindo, células se abrindo, o reino de Deus se espalhando pela grande vitória, sabe, o reino sendo anunciado. Por quê? Porque um dia nós falamos, como Isaías falou: sim, Senhor, usa as nossas vidas, envia-nos exatamente onde o Senhor quer nos enviar. Eu trabalho como médico já há alguns anos, e por muito tempo eu tenho pedido a oportunidade ao Senhor: Senhor, me dê a oportunidade de anunciar o reino do Senhor para as pessoas que chegam aflitas, cansadas, com dores no seu corpo físico, dores na alma. E ali Deus tem me dado a oportunidade de anunciar. Mas sabe por que as pedras clamam? Porque a igreja se cala. E quando a igreja se cala, o inferno avança e a igreja para. Aí nós falamos: nossa, você viu? Como está ruim nas escolas, como está ruim no governo, isso tudo é do diabo. Não é do diabo, não é, porque a igreja parou de orar, porque a igreja parou de fazer o seu papel, porque nós deixamos de anunciar a graça de Jesus para aqueles que necessitam. A responsabilidade, irmãos, é sua, é minha também. Como ouvirão se não há quem pregue? Como invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? Se você é visitante nessa noite, nesse lugar, que bom que você está aqui, querido, porque você escolheu o melhor lugar para estar, na casa do Senhor. Mas como você ouviria a mensagem de Deus se não viesse aqui de forma intencional? Quantos não têm força o suficiente para vencer o pecado e vir aqui? O que nós clamamos como igreja é que nós venhamos a viver um avivamento, mas todo avivamento coletivo, ele começa com um avivamento individual. Você vai ver a história dos avivamentos na Bíblia, na Bíblia e no contexto histórico do cristianismo. Você vai ver que as pessoas que desejavam avivamento, eles oravam de forma intencional: Senhor, dá-nos Gales. O avivamento do país de Gales, ele começava a orar: Senhor, nos dá Gales, nos dá Gales. E a história diz que aquela cidade foi tomada pela glória de Deus. Barulho, querido, não é avivamento, mas todo avivamento ele gera um barulho no mundo espiritual. Você quer ser avivado nessa noite? Quantos aqui querem ser avivados nessa noite? Então comece a orar, pedindo para que Deus te use exatamente onde você está. Pregue em qualquer cenário. A terceira missão que Paulo dá a Timóteo e aqui eu vou englobar as três, ele fala: Timóteo, repreenda, corrija, exorte, mas com toda a paciência e doutrina. Quem aqui é pai e mãe sabe que muitas vezes nós falamos 1000 vezes a mesma coisa com os nossos filhos. E quantas vezes eles só vão acatar a nossa fala, ou quando a gente fala bem mais alto, ou quando aquela vaiana começa a ser direcionada rumo ao alvo. E aí eles pensam: agora sim papai está falando sério.
Mas, presta muita atenção nisso aqui. Você desiste do seu filho porque ele não te obedece, não te ouve de primeira? Quantos aqui desistem do filho porque não ouviu de primeira? O que Paulo está falando aqui é o seguinte: Timóteo, você está pastoreando uma igreja em Éfeso. Eu estou preso aqui, daqui eu só saio para a morte. Eu não tenho perspectiva de vida aqui mais. Então corrija, exorte, repreenda, mas com paciência e com doutrina. Doutrina é a base do cristianismo. Sem doutrina, nós passamos, o que a Bíblia diz, a sofrer as influências dos ventos que passam, hora ou outra, eles passam. Quantos ventos de doutrina nós já enfrentamos, eu nos meus anos de vida e você nos seus também. Mas quando nós estamos firmados na palavra de Deus, as coisas podem até balançar de um lado para o outro, mas você está firmado na rocha que é Jesus. É a doutrina da palavra de Deus. Se doutrina não fosse importante, o apóstolo Paulo não gastaria 13 cartas escrevendo sobre isso. Sabe um dos grandes defeitos ainda de muitos cristãos? Ao invés de estender a mão para o próximo, principalmente aqueles que estão começando a sua caminhada na fé, ao invés de estender as mãos para poder ajudar e ser ali um braço, a representatividade do braço e do amor de Jesus, muitas vezes mais apontam os dedos para destruir do que a mão para poder trazer de volta. Ah, é duro, claro que é duro. Quantas pessoas eu vi morrer espiritualmente porque sofreram isso? E isso, irmãos, a gente vai aprendendo na prática. Você que nasceu num lar cristão, não pode querer exigir ou esperar de um bebê na fé, um bebê, aquele que nasceu na fé, que tem a mesma maturidade de fé que você. Hora ou outra a gente ouve assim: poxa, você viu aquela pessoa se converteu, mas você viu o comportamento dela? Eu sei, querido. A conversão, ela é um processo imediato, mas a santificação nós só vamos terminar na glória. Ajude ele. Faça o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 15, versículo 1. Você que se considera forte, suporte a fraqueza dos fracos. Ajude ele, diga: querido, não está certo. Sabe, um dia eu estava no Instagram, e aí um rapaz recém-convertido na nossa célula, ele começou a colocar ali no Instagram sobre a força da astrologia, os astros, o poder do sol, da lua. Naquele momento ali, quem me conhece sabe, eu já liguei para ele. Eu falei: filho, tudo bem, olha que bênção que você entregou sua vida para Jesus, estávamos lá no seu batismo, mas isso que você postou não reflete mais a glória de Deus, porque quem define o nosso destino é Jesus Cristo. Aliás, ele já escreveu, está escrito, nós vamos para a glória com ele um dia. Meu destino está traçado por ele. Não é uma estrela que decide mais, não é a posição de uma lua que decide mais, não é uma superstição que decide mais. Certo dia eu estava ainda ali no Instagram e uma pessoa coloca uma foto aqui, bem próximo de nós, construíram um Buda de todo tamanho. E aí um dos irmãos me bota uma foto ali. E eu liguei para ele na mesma hora, eu falei: querido, você é uma bênção, mas essa foto é com uma divindade. E Deus, ele é exclusivista, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele quer uma adoração totalmente nossa. Eu não adoro a Jesus 99%, não existe essa possibilidade. Nós o adoramos com 100% de todo o nosso ser. O salmista vai dizer: tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor, com todo o seu ser, com tudo que você tem, tudo, louve ao nome do Senhor. Nós não podemos dividir a nossa adoração, porque a Bíblia diz, Jesus fala, nós não vamos dividir, ou você adora um e aborrece o outro, ou você aborrece um e adora o outro. Deus, ele quer uma adoração completa nossa. Por isso nós respeitamos sim uma outra religião, mas nós não nos curvamos a outra divindade. Cantamos isso aqui, ao nome de Jesus, que é sobre todo nome. A ele foi dado esse nome, Deus, ele deu esse nome. Uma outra missão então, uma outra lição que esse texto nos traz, é que nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu não sei se a geração
que hoje está com seus 70, 80 anos, disse isso quando tinha os seus 40 anos. Mas nos parece, pastor, que essa geração ela está mais acelerada do ponto de vista de estranheza de comportamento do que as gerações anteriores. Agora, uma vez que Paulo fala, olha Timóteo, Jesus vai voltar, pregue a palavra. Agora ele fala, sabe por quê? Porque vão vir dias em que as pessoas não vão suportar a doutrina verdadeira e vão começar a procurar mestres que agradam o seu ego e aquilo que elas mesmas querem ouvir. É ou não é a nossa geração? Se parece que Paulo estava escrevendo hoje para a igreja de Cristo. Nunca vivemos uma pluralidade teológica como vivemos nessa geração. Sabe, uma das características do mundo antigo era que os poetas e até os historiadores, eles eram muito afetivos, a inventar fábulas românticas, fictícias, a respeito da fundação das cidades, a respeito da fundação da humanidade. Ficavam ali filosofando as suas vãs doutrinas, gostavam de contar longas histórias, nas quais rastreavam essa fundação de uma cidade e como que a família chegou até hoje. Ficavam ali filosofando. É diante desse cenário de pessoas que Paulo escreve para Timóteo. Nesse mesmo momento da história, querido, presta muita atenção, também desenvolvia uma linha de pensamento grego que chegou a ser conhecida como gnosticismo. E o gnosticismo era completamente especulativo. Começava com os problemas da origem do mal, do pecado e do sofrimento. De onde provinha isso tudo na cabeça deles? Se Deus era totalmente bondoso, não podia ter criado essas coisas ruins também. Como entraram no mundo então? Esses gnósticos acreditavam nisso. A resposta deles era que no começo a criação não surgiu do nada e antes de começarem os tempos já existia uma matéria. Eles acreditavam que essa matéria ela era defeituosa, tinha os seus problemas ali, era imperfeita, era maligna, e criam então que o mundo havia sido criado a partir dessa matéria errada. Dessa maneira que eles então explicavam a origem do pecado, o sofrimento, as questões dolorosas e as imperfeições da vida. Naquele cenário, quando Paulo escreve a Timóteo, muitos falsos profetas, como hoje, se infiltravam no meio da igreja com falas eloquentes. Quem sabe hoje, bem vestidos com terno e gravata, com uma Bíblia debaixo do braço, parecendo um cristão, tendo um linguajar de cristão, tendo uma postura de andar de cristão. Essa era a realidade diante da qual Paulo está escrevendo. Pessoas que, com a vinda de Jesus, com o Messias, muitos Messias naquela geração estavam surgindo também. Os homens então nos dias de Timóteo estavam rodeados de falsos mestres, que ficavam pregando seus conhecimentos inúteis. A sua política deliberada era de encontrar argumentos e ensinos, por meio dos quais o homem pudesse se justificar por fazer aquilo que desejava. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo no capítulo 5, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Não é porque você foi liberto de Jesus, significa que você vai viver numa libertinagem. É exatamente isso hoje que as correntes teológicas, aí algumas, têm pregado. Olha, você se converteu, mas você pode continuar do jeito que você está, porque é assim que vai ser. Você nasceu assim, você pode viver assim. Existe uma corrente chamada, ontem estávamos conversando lá em casa, universalismo teológico. Significa o seguinte: que legal que você é assim, então permaneça assim. O céu, ele é para todos. Sabe, todos os caminhos levam a Deus. Se você está aqui hoje e ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, um dia falaram duas frases mentirosas para você. Primeiro, todo caminho leva a Deus. Mentira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por mim.
Outra mentira que contaram para você: olha, todos nós somos filhos de Deus. Outra mentira, porque biblicamente nós sabemos, somos criaturas dele, mas filhos por adoção só nos tornamos o dia em que reconhecemos o senhorio dele sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que ele foi lá no império das trevas, nos comprou com alto preço de sangue, para vivermos uma vida plena diante dele. Não viva nessas mentiras que um dia alguém te contou. Paulo está dizendo: Timóteo, meu filho, é diante desse cenário que você está. Mas não se mova daí, permaneça intacto. Jesus é contigo, Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Timóteo, continua firme aí, entregue a sua vida por amor a Jesus, dedique-se a Ele, e um dia você será reconhecido na glória. Nós como igreja, nós não nos alegramos na morte do ímpio. Aliás, o próprio Deus fala através de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, ele diz o seguinte: diz a eles, Ezequiel, vivo eu, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. A igreja de Cristo na terra é um local onde as pessoas encontram abrigo, comunhão, alimento, perdão, cura, transformação. Paulo está falando: Timóteo, ei, vivemos dias onde as pessoas não estão suportando mais a doutrina verdadeira, a doutrina que a igreja de Cristo está pregando. Alguns vão começar a procurar: e hoje é muito comum, pastor Marcos, hoje é muito comum. As pessoas estão aqui na igreja, mas quando o pastor dá uma palavra mais direta, aquela palavra que mexe comigo, aquela palavra que mexe com o nosso coração, que mexe com aquele pecado de estimação que está guardado e ninguém quer mexer: mas o pastor é muito duro, essa igreja já não é tão boa para mim, eu vou procurar uma outra que não pregue tanto isso, porque ali eu fico mais à vontade e nada me incomoda. Vivemos ainda numa geração onde igrejas têm colocado os seus dogmas, usos e costumes acima da Bíblia, dizendo: nós somos aqui o representante do reino na terra, mas os meus usos e costumes estão superiores à palavra de Deus, por isso eu posso mudá-la a hora que eu bem quiser. Mentira. Vivemos numa geração onde recentemente alguém disse: nós precisamos atualizar a Bíblia, porque essa linguagem não se usa mais, esses termos aqui não são mais os mesmos, nós precisamos atualizar, porque Deus ama todos, e eu sei que Deus ama todos, mas infelizmente, querido, nem todos estarão na glória conosco. E aqui eu digo que nós como cristãos não falamos com isso com alegria, porque a missão de pregar, como eu disse, é sua e é minha, e um dia nos apresentaremos a Ele lá diante dEle, e Ele vai falar o seguinte: ei, você, deixa eu ver o que você fez. Mas Senhor, eu fiz tanta coisa. Eu sei, mas nenhuma alma entrou aqui porque você colocou aqui dentro. Querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. 2024 passou e nós estamos já indo para o final dessa mensagem. 2024 passou, e responde uma pergunta para você mesmo: quantas pessoas você ganhou para Jesus em 2024? Quantas pessoas em 2025 você já foi intencionalmente cuidar e anunciar: olha, Jesus quer salvar a sua vida e a sua família? E aqui então, para terminar, eu aprendo a última lição com esse texto. Paulo fala para nós: permaneça firme diante de Deus. É o que Paulo, esse apóstolo tão cheio do Espírito Santo, diz para nós: seja sóbrio, suporte os sofrimentos. Ele não está dizendo que os sofrimentos não virão, pelo contrário, ele está afirmando: suporte, eles virão sim, eles doem sim,
mas eles virão, mas suporte o sofrimento. Faça a obra de um evangelista. Não pare de anunciar o reino de Deus, a tempo e fora de tempo, em todas as ocasiões e lugares. Não atribua isso a um pastor de uma igreja, não atribua isso ao seu líder na sua igreja, não atribua isso ao seu líder de célula, não. Essa missão é sua. Paulo fala: cumpra a obra de um evangelista. E cumpra, Timóteo, plenamente o ministério que você recebeu de Jesus Cristo. Timóteo, está ouvindo essa palavra de encorajamento de alguém que está contando os minutos para a sua morte. Essa carta, irmão, de 2 Timóteo, nós não podemos ler ela como qualquer carta. Lembra que eu falei no início? Essa carta, ela é carregada de uma expressividade muito grande, e de uma paixão muito grande, e de uma certeza do que o apóstolo Paulo tinha. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 24. Esse texto, esse versículo foi o tema da pregação do velório do meu tio, que também tem uma história com essa igreja. Enquanto eu estava naquele lugar, eu me lembro que quando eu vi pastores entrando naquela igreja, o pastor Luciano estava lá também, e tantos outros pastores, e entrando naquele lugar, presta muita atenção aqui, querido. Aquilo começou a gerar algo no meu coração. Eu falei: meu Deus, eu só toquei no louvor até hoje. Eu falei: Senhor, é só isso que o Senhor quer de mim? Não é possível. E aí o pastor Carlinhos começa a pregar Atos 20, 24, que diz: olha o apóstolo Paulo falando: todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho, da graça de Deus. Será que você pode dizer isso no seu coração nessa noite? Será que é essa afirmação que você volta para sua casa nessa noite dizendo: todavia não importo comigo mesmo, todavia se eu pregar e anunciar e fazer exatamente aquilo que ele disse em Mateus 28, 19 a 20, vocês agora vão e façam discípulos de todas as nações, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que você pode voltar para sua casa hoje com essa certeza? Nesse mesmo texto que nós estamos lendo do apóstolo Paulo, essa carta a Timóteo, ele fala: Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. As últimas palavras do apóstolo Paulo, querido, soam como as mais urgentes e importantes de alguém que está à beira da morte, e alguém que estava desejando muito que aquilo que estava sendo falado seja levado em consideração. Se eu fizer uma pergunta para você hoje, sendo você cristão ou não, responda no fundo do seu coração: você deseja continuar vivendo uma vida cristã mais ou menos? Ou uma vida cristã com o coração ardendo pela presença do Espírito Santo? Você deseja sair daqui da mesma forma que você entrou, e tudo bem, eu vou embora, vou ligar minha televisão, amanhã eu vou trabalhar, e vida que segue, e vamos embora? Ou você sai daqui com uma convicção: não, Ele morreu por mim na cruz do Calvário, eu vou entregar minha vida por amor a Ele. Você sai daqui dizendo: não, eu estou feliz do jeito que eu estou, a minha vida assim está mais ou menos, sabe, mas está tudo bem, é assim mesmo, e foi assim com mamãe, foi assim com papai, na minha família já era assim, então por que eu vou querer algo diferente? Ou você sai daqui com uma certeza: não,
Eu vou servir a Jesus e vou viver os melhores anos da minha história. Ou você sai daqui incomodado: não, eu não batizei nenhuma pessoa ainda para o Senhor, não levei ninguém ainda a batismo. Ah, Senhor, eu estou incomodado. Querido, você precisa sair daqui hoje tão incomodado como eu saí do velório do meu tio, onde eu não chorava pela ausência dele, porque eu sei que ele já está na glória, e um dia nós nos encontraremos lá. Mas me incomodou porque eu falei: caramba, eu não fiz nada ainda. Ele abriu quase 30 igrejas, eu nada, nenhuma ainda. Você precisa entender que Jesus tem um plano para a sua história, para a sua casa, e a Bíblia diz que esse plano não é plano de mal, é plano de paz. E Jesus não tem uma vontade mais ou menos sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e sua vida. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Responda no fundo do seu coração essas perguntas. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos, colocar o seu coração diante do Senhor, porque Ele está nesse lugar. Porque Deus está trazendo um avivamento individual e coletivo nessa noite sobre esse lugar, onde você de forma intencional vai falar: Senhor, batiza-me com Teu Espírito Santo.